Eu tenho que compartilhar a tela de novo, que aí quando eu começar a gravar, ela desaparece. Ou ela está sendo vista por vocês? Tá, Neide, tá dando pra ver. Tá dando para ver? Beleza. Então, vamos iniciar. Se vocês quiserem e puderem, por favor, acompanhem aí na apostila de vocês. Lá na apostila de vocês, questões de sala, nós comentamos na última aula, estão lembrados? Então, eu comentei com vocês as 4 questões da aula 12, que é sobre concordância nominal, na nossa última aula, que foi quarta-feira, certo? Então, hoje eu vou comentar com vocês as propostas. Eu joguei todas elas aqui em telas para a gente comentar. Tem um erro na apostila do SAS, na questão 2, proposta. Eu não sei se vocês fizeram e também vão entrar nessa mesma ideia aqui. Então, a gente vai trocar uma ideia em cima dela, que é uma que eu quero ter mais atenção, tá? E vamos às nossas questões em si, tá? As discursivas, gente, nós vamos combinar o seguinte. Como nós temos aula quarta e sexta, para quarta-feira, então, eu preciso que vocês façam as questões discursivas da apostila 3. Vocês vão pegar da aula 8, eu acho. Deixa eu ver se é 9 para frente. Da aula 9 para frente. 9, 10, 11 e 12, correto? E vão analisar. Tem umas que as respostas é curtinha, pode ser só marcar. Tem outras que vocês vão precisar organizar, escrever, redigir alguma coisa, mas não são questões difíceis, não. Tem, por exemplo, a 2 da aula 10, é uma questão bacana para a gente trocar ideia juntos. Então, hoje nós vamos ficar em cima das propostas. Se houver tempo, eu chego em alguma discursiva que já está encaminhada aqui. Se não houver tempo, na quarta-feira, a minha proposta para vocês é que vocês façam para a gente trocar ideia em cima dessas questões, beleza? Que Aula elas 12, demandam... Neide? Aula 12. Na verdade, nós vamos pegar propostas da aula 12, que estão lá na página 23. E, na quarta-feira, a proposta é que vocês façam as questões discursivas da apostila 3, ligadas à gramática, para a gente pontuar e trocar ideia em cima das dúvidas. Combinado? Então, vamos pegar aí comigo, então, na página 23. A proposta que aparece é essa questão aqui, né? Tá lá assim, ó. É invariável quanto ao gênero e a número o termo destacado. Toda vez que falar de concordância e relacionar a palavra gênero, feminino e masculino, número, singular e plural. Então, ou seja, está perguntando que nesse caso é invariável. O que a gente vai lembrar? Muitas palavras, quando são colocadas na concordância nominal, referentes ou relacionados a essa palavra aqui, que é o invariável, a gente vai lembrar que é advérbio. O advérbio é uma classe de palavra que é invariável. Saber isso vai me ajudar, inclusive, a achar a resposta, né? Porque a gente vai direto nela com mais facilidade, beleza? Então, a primeira, o resto era composto de areia e sujeira. A palavra composta é invariável quanto ao gênero e quanto ao Neide, número? Oi, diga. isso que você falou do advérbio, o advérbio nunca vai variar, né? Não. Advérbio não varia nem em gênero, nem em número. A gente já viu até a resposta aqui, ó, que é o altamente aqui. Lembra? Eu acho que até que foi uma dúvida que você me perguntou algum tempo atrás. Quase toda palavrinha que tem esse pedacinho mente aqui vai ser advérbio. Eu não vou colocar todas, porque a gente tem, inclusive, a própria palavra mente, que pode ser substantivo, né? Mas a maioria, com esse finalzinho, com esse sufixo aqui, é advérbio. E advérbio, enquanto classe de palavra, é invariável. Né? Então, a gente já sabe que aqui a gente vai procurar exatamente isso. A palavra composto, eu vou ter uma variação nela se alterar o sujeito, que é o predicativo do sujeito. Lembra da regrinha, né? Da concordância com o predicativo do sujeito. Então, nesse caso, questão do verbo de ligação e o predicativo do sujeito concordando com o sujeito. Então, se fosse aqui, por exemplo, os restos, o que a gente ia colocar? Eram e compostos. Detalhe que a pronúncia muda também. O resto é composto, o som é fechado. Os restos eram compostos, viram som aberto. Bom, na letra B, vocês deparam aí com o verbo. A verbo é invariável em gênero e número? Em gênero, sim, mas em número, não. Por quê? Porque eu vou ter ali a concordância do verbo com o sujeito. Se fosse os pães, eram, tá? Então, eliminamos a B. O açúcar e os outros ingredientes
Se eu colocar os açúcares, porque eu posso ter açúcar de fruta, né, os tipos específicos de açúcar ali. Frutose, sacarose, como vocês têm, né, com certeza, até mais bagagem a respeito disso. O que eu tenho na letra D? Eu tenho aí uma palavra que já termina em mente, que é a palavra altamente confiável. Então, aí eu já me deparo com a questão da resposta, né, da questão. Observar que as palavras que estão em negrito, eu andei grifando, porque eu acho que fica mais visual. Eu mostro e marco aí direitinho que é o valor do invariável. É um advérbio. Quando eu analiso o engodo, por exemplo, essa palavra é estranha, né? É enrolação, procrastinação está envolvida nessa palavra, enganação. Então, um pouquinho de manipulação e engodo, por exemplo. Essa palavra engodo pode flexionar no plural, né? Engodos, e aí, na verdade, eu não teria alteração aí em gênero, mas eu teria em número. Beleza? Vamos na sequência, questão 2. Diga. O que é engodo? O engodo é como se fosse uma enrolação. Ele reforça o papel da palavra manipulação ali, tá vendo? Essa palavra é muito comum associada à questão da política, né? Esse envolvimento todo. Associada bem a essa coisa que alguns políticos tendem a manipular, nos enganar, a usar isso a favor deles, né? Como um engodo, uma enrolação. Bom, vamos lá na segunda, que é aquela que eu falei que a apostila do SAS coloca que a resposta seria a letra D. Alguém aí fez e concorda que seria a letra D? Ou discordam e acharam aí uma outra resposta? E por quê? Então, vamos primeiro analisar as 4 frases que a gente tem em Romanos ali. Vamos ver qual palavrinha que vai completar. Pra gente A 3 perceber. varia, não, Neide? A 3 varia, tá vendo? Porque E aí, como tem o A, aí seria exato. proibido. Exato, Ian. Por isso que a resposta do SAS está errada. Eu acho que eles ou inverteram as alternativas, né? Vocês vão chegar à conclusão aqui comigo que a resposta aí não seria a letra D que está lá no gabarito. Se vocês forem aí no gabarito da apostila de vocês, aí vocês vão perceber que está lá marcando a letra D, né? Então, primeiro, vamos fazer cada uma. Essa roupa é boa ou essa roupa é boa? O que vocês completariam? Boa. Boa. Por que é boa? Opa, fiz rápido. Porque Boa, tem essa. Isso, porque tem especificador. Toda vez que tiver um especificador, toda vez que tiver um determinante, que pode ser pronome, pode ser artigo, eu vou flexionar o predicativo aqui, ou a expressão é proibido, é bom, é necessário, certo? Cebola é bom. Por que é bom e não é boa? Porque não tem um artigo flexionando lá o A. Exatamente. Porque não tem especificador, que normalmente seria um artigo, né? Então, não tem especificador, por mais estranha que essa frase pareça, ela está correta, tá? Gramaticalmente correta. A entrada de animais é proibida ou é proibido? Proibida. Proibida, não? Proibida. Por que é proibida? Que é Por causa do a A. entrada. O Ian falou. Exato, por causa do ar. Então, se eu tiver qualquer especificador, aquela entrada, sua entrada, minha entrada, a entrada, proibida, tá? E a gente vê Essa até aí, placas Neide, erradas. na 1, o essa também é um especificador? É um especificador. É importante até a gente visualizar especificadores diferentes, porque senão aparece lá. Você está acostumado a ver que o artigo exerce esse papel. Aparece um pronome te desbanca. Então, Por isso mesmo, eu tô falando. Isso, Eu fiquei meio qualquer perdido. palavrinha que especificar vai flexionar a palavra, beleza? Uma puxa a outra. Valeu. O que eu tenho na 4? Eu tenho a mesma estrutura, né, da 3, só que eu não tenho artigo, eu não tenho especificador, eu não tenho pronome, então eu tenho proibido. Então, o que eu tenho aqui? Olha lá o enunciado. Os termos entre parênteses ficam invariáveis nas assertivas. Assertivas é o mesmo que alternativas. Se aparecer em qualquer questão de qualquer disciplina, vocês saberem já o que tem aí na significação. Então, vamos pensar nessas assertivas aí. O que é invariável? É aquela que não muda nem em gênero, nem em número. O que faz essa palavrinha ou esses termos é bom, é proibido, é necessário mudar? A presença do especificador. Então, eu tenho especificador na 1 e na 3. A minha resposta, então, não compete. Por quê? Porque se eu tenho especificador,
não é invariável, é variável, certo? Então, quais são as duas alternativas que apresentam para mim a questão da invariabilidade, né, dos termos em questão? O que vocês marcariam, então, como resposta, já que não pode ser a deles? Letra E? Letra E. É. Por quê? Porque aqui eu não tenho e aqui eu também não tenho, certo? Então, não só marcar a resposta, mas a gente entender por que é a E nesse caso, tá certo? A ausência desse especificador faz com que a nossa concordância tenha que ficar no plural, no singular, melhor dizendo, e não no feminino, nem no plural. Vamos lá na 3, que aí tem um texto. Opa, aí que até que eu tinha marcado aqui a resposta do SAS, e aqui é a resposta que nós estamos comentando. Como há erro, talvez eles tenham deixado ou esquecido, talvez pensar em variáveis, não sei. Pode ser um erro na hora de construir a questão, tá? Bom, aí o texto ficou meio embaçado, gente, mas eu mantive porque ajuda na gente comentar. Vocês estão com o livro aí, fica fácil também, tá? A princesa Clara Lâmpia puxou-o por um braço, deitou-o no colo, embalou-o. Não chore, Nanico. Bom, é um trechinho aí, como vocês estão vendo, né, do Graciliano Ramos. E o que nós temos? Os trechos destacados, que não estão muito fáceis para a gente perceber no meu texto, porque ele está tremido, mas eu grifei, fiz a marcação aí, que são os 3 os, né? Os 3 os que a gente tem aí. Esses termos destacados apresentam a concordância nominal do. O que vocês marcaram ou marcariam aí numa questão como essa? O que faz, né? A gente marcar isso daí como é um adjetivo, é um numeral, é um particípio. Então, olha como é que a gente já vai eliminando. Não pode ser numeral e não pode ser particípio. Mas posso ter uma variação aí, ó, do papel de adjetivo, em algumas situações. Ele pode exercer um papel adjetivo? Pode, embora quando ele vai fazer isso, o valor dele é de artigo. Pronome com substantivo. E aí, o que vocês marcariam aí? Nessa 3? Talvez, acho que não sei. Exatamente. Lembrar, gente, que quando eu tenho um objeto masculino, eu posso retomá-lo com o chamado pronome oblíquo átono, que é lá da aula de colocação pronominal. Então, esse puxou, tá? Deitou, né? Deitou e embalou, todos 3 exercem papel de pronome demonstrativo. E substitui um substantivo, que provavelmente é mencionado anteriormente nesse texto. Ou pode estar se referindo, né, a Nanico. Eu acredito que às vezes o texto já mencionou quem é esse Nanico, e aqui ele retoma com o valor de Nanico, tá? Então, os 3 são pronomes demonstrativos e tem uma correlação direta à palavra Nanico, beleza? Que provavelmente foi citada de outra forma, com outros termos, aí no texto anterior. Esse é um recorte. Vamos lá na 4. Na questão 4, vocês têm a seguinte informação no enunciado. Na frase, a madrugada era escura nas moitas de mangue, baixas, meio trêmulas do ventinho frio. A palavra meio apresenta-se sob essa forma flexional, por quê? Então, observem que aqui, meio trêmulas. O meio foi flexionado, gente? Acho que não, né? Não. O meio aqui, ele ficou invariável. Vamos lembrar da regrinha lá de trás. O meio é uma palavrinha que pode exercer papel, né, de advérbio, aí ele é invariável, e valor de adjetivo, que é, por exemplo, se eu tivesse assim, o valor de metades, né? Meia maçã, por exemplo. Por que eu uso meia maçã? Porque é metade da maçã. Agora, esse meio aqui, ele equivale ao valor de um pouco. Então, é o valor de quê? De advérbio. Aí é advérbio, né? Exato. Porque se fosse flexionada, seria meias trêmulas, e ficaria muito estranha a palavra, né? Os termos na frase. A intuição do falante, eu acho que já apontaria para vocês que tem algo estranho ou errado quando escutam o termo, né? A palavra em si. Então, observem que na letra A, tem falando que é adjetivo. Então, eliminamos. Concorda com ventinho frio. Será? Meio, como advérbio, ele é modificador.
Como advérbio é uma classe de palavras, nós vamos até detalhá-la mais para frente um pouquinho, a gente tem que lembrar que o advérbio, ele é modificador de 3 outras classes, de verbo, de adjetivo e de outro advérbio. Nesse contexto aqui, ele é modificador de trêmulas, tá? Um pouco trêmulas. Também poderia ser associado ao verbo, né? Dependendo da situação, da construção da frase. Então, beleza. Letra B eliminada. Letra C, funciona como advérbio, com valor de um pouco, sendo, portanto, invariável. Bateu com o que a gente estava comentando, tá vendo? Então, temos aí a resposta da questão, ok? Que é, de fato, a letra C. Vão eliminar as outras duas. A concordância se dá com a ideia de que a palavra moita encerra grupo de plantas. Então, não tem nenhuma correlação com o termo já citado anteriormente, tá? E se refere a mangue? Não, ele tem aqui um papel modificador de trêmulas, tá? Que é adjetivo, beleza? Vamos a 5. A 5, vocês também têm que completar. Mas olha o que está pedindo o enunciado. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a alternativa. Então, nós temos uma resposta única, em que qualquer das formas, entre parênteses, pode completar a lacuna do enunciado. Então, o que eu tenho que tomar cuidado? Tem situações em que eu tenho a obrigatoriedade, ou devo colocar, o adjetivo que está aqui, né, dentro das lacunas, concordando com os dois. Ou eu posso, na maior parte das situações, e a gente usa muito, concordar com o mais próximo. Claro que quando eu concordo com o mais próximo, eu puxo o significado, né? Que eu estou contextualizando mais uma do que outra. Então, na letra A, quais as duas formas possíveis de completar a lacuna que a gente tem aí? Olhos e cabeleiras negros, e negros eu tenho aqui, ou olhos e cabeleira negra. Porque a última palavra é feminina e ela vai puxar a concordância para o feminino. Então, a letra A não é. Por quê? Porque eu tenho negros, mas negro não completa a lacuna. Certo? Vamos lá. Ah, e outro detalhe. Se eu tivesse cabeleira e olhos negros, eu não poderia usar outra concordância. Por quê? Porque a última palavra, se fosse olhos, já estaria no masculino plural. Então, seja para concordar com os dois termos, seja para concordar com o mais próximo, eu tenho a obrigatoriedade de colocá-lo no plural. Combinado? Vamos ver na letra B. Então, só cabe negros. Pastel e empada, esborrachada ou esborrachados. O que eu tenho? Dois termos no singular. Pastel é masculino, empada feminino. Ou eu concordo com empada, ou eu concordo com os dois no masculino plural. Aí sim aparece ambos. E se os dois podem completar a lacuna, achamos a resposta, certo? Bom, homens e mulheres, como é que eu posso completar a lacuna? Eu vou concordar ou com mulheres fanáticas, nesse caso, né? Ou eu vou concordar com o masculino plural, fanáticos. Fanático cabe? Não. Nem se fosse invertido. Por quê? Porque eu tenho masculino e feminino, mas eu tenho ambos plural, tá? Então, ou cabe fanáticas ou cabe fanáticos. Massa e carne. Então, eu tenho feminino, feminino. A massa, a carne, né? Então, cabe estragados? Não, não cabe estragados. Cabe estragada, concordando com carne, certo? Mas teria que ser feminino plural aqui. Ditos e zombaria, desnecessária, concordando com zombaria, ou desnecessários, concordando com os dois, porque ditos está no masculino plural. Tranquilo, gente, nessa daqui? Eu acho que essa daqui exercita aquela regrinha básica lá e auxilia bastante vocês na construção do texto. Porque quando a gente está escrevendo, você fica assim, peraí, essa palavra aqui tem que ficar no singular ou tem que ficar no plural, tá? Às vezes, em muitas situações, cabe as duas. Só que a gente tem que tomar cuidado. Que se eu utilizo, né, uma palavra aqui, ó, feminina, né, e a outra masculina, cabe ambas no masculino.
Se eu tenho como aqui, ó, 2 no feminino, eu não vou poder colocar no masculino plural, tá? Só se fosse uma feminina e outra masculina em si. Vamos a 6? Bom, a 6 tem esse texto aqui, eu vou fazer como sempre fazemos, vamos direto no enunciado, e havendo a necessidade, retomamos no texto. Então, vamos lá. Opa, não precisa marcar antes não, né? A notícia divulgada pela Universa sobre o projeto de lei que flexibiliza a licença maternidade de mães de bebês prematuros, observa-se o emprego de algumas palavras na forma singular e plural. Considerando a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa que a proposição elaborada segue a mesma regra para a flexão do plural em cada sequência de palavras. Essa regrinha aqui não tem uma coisa muito clara para vocês na apostila do SAS, tá? Mas tem lá no resumão, tá? Isso tem muito a ver com o plural dos substantivos compostos. Então, a concordância delas está lá na primeira página, para quem mexeu lá no... deu uma olhada naquilo que eu postei lá para vocês no acadêmico. Adjetivos compostos na primeira página, na última coluna, e aí tem algumas coisas, né? Algumas situações de invariabilidade, ou seja, que mantém os dois de determinada forma, ou no singular ou no plural. Quando que a segunda palavra se mantém, né, no singular, porque está especificando a primeira, ou tem valor de advérbio, e assim por diante. Agora, o que ele está querendo que vocês observam aqui? Porque, na verdade, nós temos licenças maternidades, recém-nascidos, né, e quartas-feiras, que são substantivos compostos, como nós estamos falando. Mas a gente tem, além disso, que observar alguns outros pontos. Quando a gente fala quarta, qual é o plural de quarta? Quartas, né? Licença, licenças. Como é que a gente faz o plural nas duas? A gente só coloca o S, tá? O que acontece em meses, mulheres e hospitais? Eu tenho um plural modificado. O que eu coloquei além? Um E. E mulher? Virou o quê? Mulheres. Recém-nascidos. Ah, então só a segunda foi pro plural, a primeira se mantém, né? Filhos, o que eu tenho? Só o S. Crianças, só o S. Mudanças, só o S. Então, considerando a norma padrão, assinale a alternativa em que a proposição elaborada segue a mesma regra para flexão do plural em cada sequência de palavras. Ou seja, fez a mesma coisa em todas. Na letra A, as duas palavras foram para o plural, apenas incorporando S a elas. Mas a segunda, né, não tem a mesma flexão aqui. Meses. O que aconteceu? Eu coloquei o ES, mulheres também. Mas o que aconteceu no hospital? Em vez de eu colocar o ES, foi colocado IS. Então, eliminamos a B. Quartas-feiras, foi colocado um S em cada uma delas, mas em recém-nascidos, as duas palavras, né, seguem regras diferentes. Apenas nascidos tem o seu S incorporado aqui. Então, vai ser a letra D. Filhos, com um S aqui, crianças com S aqui e mudanças com S aqui, porque em todas três, mesma regra. Em recém-nascidos, tá certo, né? Foi mantido aqui, licenças maternidades. Então, note que flexão dos dois, beleza? Essa daqui, gente, é uma questão chata. Não acredito que o Enem vai cobrar de vocês algo semelhante, não. Vocês têm que ficar muito atentos a cada uma das palavras para saber se seguiu a mesma regra ou não. E outra coisa, o que dá mais dúvida, pelo menos ao meu ver, são nas palavras compostas para saber se vão ou não para o plural, tá? Quando tem valor de adjetivo, quando ambas vão, quando uma só vai, né? Quando são invariáveis e por aí vai. Então, dê uma olhada lá no resumão, falando inclusive das exceções lá que fogem à regra geral desses plurais, né? Dos substantivos compostos. Vamos lá na 7? Miudinhos, perdido no deserto, no deserto queimado, os fugitivos agarravam-se, somaram as suas desgraças e os seus pavores. O coração de Fabiano bateu junto do coração de Sinha Vitória, um abraço cansado aproximou os farrapos que os cobriam. Resistiram à fraqueza, afastaram-se envergonhados, sem ânimo de afrontar de novo a luz dura, receosos de perder a esperança que os alentava. Esse é um trecho do livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos.
Eu sei que para vocês, né, no terceiro ano é muito complexo dar conta de ler algo além, mas esse é um livro que cai bastante, tanto no Enem quanto em outros vestibulares e sistemas seletivos por aí. Talvez pela estrutura do livro, né, Vidas Secas, que não tinha esse nome originalmente e acabou ganhando esse nome depois. Nesse livro, o Graciliano Ramos faz uma coisa muito curiosa. Apenas tem nomes próprios, Fabiano e Sinhá Vitória. Os meninos são chamados o menino mais velho e o menino mais novo. A cachorra tem nome, e por sinal é baleia. A baleia, ela é o oposto do que o seu nome aponta, né? É uma cachorrinha franzina, pele em cima dos ossos, já que eles vivem, né, na questão da seca nordestina, e isso faz com que, às vezes, não tenha o que comer. Principalmente os animais não tinham o que comer. Então, esse tipo de livro é muito interessante que vocês conheçam um pouquinho do autor, conheçam um pouquinho da obra. Ah, mas a questão é de puramente gramática. Quase sempre o que eles fazem? Eles colocam um texto e amarram uma questão com a outra, ou explora mais de um recurso. Então, o lado gramatical, ele auxilia o lado literário e vice-versa. A literatura também amplia bastante o olhar da significação. Então, o que está pedindo aí na questão? Os termos os e alentava concordam respectivamente com que palavras? Então, é quando a gente está escrevendo, às vezes a gente nem pensa, né? Mas quem que estava sendo alentado? Eu tenho que observar qual o papel, né? Cadê a retomada? Esse os aqui, está se referindo a quem, né? Então, o que que nós vamos observar? Eu tenho que achar os dois termos, eu tenho os aqui, que é o pronome oblíquo, retomando algo que já foi citado, para evitar repetição, ele foi intencionalmente incorporado nessa flexão, então tem que ser uma palavra também no masculino e no plural, né? Ou, se, por exemplo, fosse Fabiano e sim a Vitória, caberia, porque manteria aí o plural, né? E o masculino, já que a nossa língua, como eu falei para vocês, ela tende a machismo, ela é machista. E o alentava? O que será que alentava esses dois, né? Então, vamos observar ali. Dentro do texto, o que vocês acham que essas duas palavrinhas estão retomando? O que vocês marcaram aí para a gente prosseguir? Eu fiquei meio confusa, Neide. Não seria. Eu marcaria. Marcou Eu a acho que B? eu pensei em Eu mas marquei. tá parecendo muito óbvio. Mas às vezes é óbvio mesmo, viu, gente? Só que a gente tem que observar aí que o que alentava, será que quem alentava era o Fabiano, assim, a Vitória, né, na significação? Para ser a E? Oi? Alentava é acalentar, dar como é que é? Esperança, alento, certo? Então vamos pensar aqui. Quando a gente analisa, os fugitivos agarravam-se. O coração de Fabiano e sim a Vitória. Então cabe a palavra fugitivos e cabe a expressão também sim a Vitória e Fabiano. Beleza. Os fugitivos são mesmo os dois. Eu posso estar retomando fugitivos ou os dois aqui. Ótimo, já que um remete ao outro. Mas e o alentava? Vamos lá onde está o alentava. Eu tenho aqui, ó, receosos. Quem é que estava receosos? Assim, a Vitória e o Fabiano, ou melhor dizendo, a ordem, né? Fabiano e a Vitória, que eram os fugitivos. Lembrar que eram fugitivos por quê? Porque no livro Vidas Secas, o Fabiano e a Vitória, eles fazem parte, né, digamos assim, de uma família de retirantes que saem em busca de condições melhores de vida. Então, tudo é muito seco no livro, até os diálogos, tá? Dos dois. Então, Então, o essa é a que é C? alentava? É a C. Porque automaticamente, por isso que eu falei que eu acho que a gente tem que ir com calma e com a obra literária me ajuda, porque quando a gente olha Fabiana e sem a Vitória, você vai lá na E. Mas não era a Fabiana e sem a Vitória que alentava. Porque se fosse os dois, teria que ser o quê? Alentavam. Tá vendo? Então, fugitivos e sim a Vitória pode ter uma referenciação para o meu pronome oblíquo aqui. Mas o alentava só cabe a palavra esperança como retomada. Então, por isso que é assim. Mas não é uma questão muito simples, tá vendo? Eu preciso de ter uma base do conhecimento gramatical e analisar dentro do texto. Me toma um pouco mais de tempo. Não basta só ler o enunciado. Vamos a 8?
Bom, na 8, nós temos assim, assinale a alternativa correta quanto à sintaxe de colocação pronominal. Ué, mas a matéria não é concordância nominal? É concordância nominal e a colocação pronominal, ela vai somar uma coisa à outra. Então, nessa daqui, nós vamos ficar atento à posição do pronome na frase. Então, eu tenho que ver qual, né, que a inserção do meu pronome no lugar que está correta. Então, vamos lá. Na letra A, tá certa a colocação do pronome nunca entregue-lhe a televisão, eu te peço? Não. Por quê? O nunca vai puxar o lhe. Exato. O nunca puxa o lhe. Qualquer palavra negativa, principalmente os advérbios, são palavras que puxam o pronome para antes do verbo. Coloca-se o pronome na chamada posição proclítica, antes do verbo. Opa, peraí. Na B, o que eu tenho ali? Tá certa? A colocação do meu pronome ali? Essa eu fiquei meio na dúvida. A gente acha que tá. Porque a gente fala. Por que ela tá errada? A gente passa batido nela, gente. Devia ter marcado os verbos por olhar e acabei que eu marquei só a marcação da resposta. Convidariam tá no futuro do pretérito. E quando tiver no futuro do pretérito e não houver nenhuma palavra atrativa, o que acontece? Eu sou obrigada na letra B a usar aquela coisa esquisita da mesóclise. O que ficaria? Convidar-me-iam, usando duplo hífen. Então, a letra B, ela parece correta para a gente, porque a gente não usa mesóclise, a gente não tem o hábito de fazer essa incorporação, né? Nosso uso na escrita. Provavelmente, se a gente tivesse que escrever isso aqui, a gente usaria deviam convidar, deveriam me convidar, utilizaria uma locução, que também cabe, que também pode, né? E não construiríamos a frase, provavelmente, usando a mesóclise. Ela é muito estranha. Então, é por isso que ela está errada. C. Eles haviam despedido-se calorosamente. Por que essa está errada? E é o mesmo motivo da D está errada, aliás. A C e a D. Não sei, né, Ed? É uma regrinha boa para a gente revisar, gente. Quando for locução, olha, as duas são locução, ó. Eles haviam despedido, Pedro tinha convidado. Seja na C, seja na D, eu tenho locução. Com locução, a colocação do meu pronome é extremamente flexível. Mesmo se tivesse uma palavra negativa, uma conjunção, um advérbio anteposto aqui, ó, eu poderia fazer uma série de possibilidades, usar esse pronome, melhor dizendo, de uma série de formas diferentes. A única coisa que tem quanto à regra da locução é que não posso colocar o pronome depois de particípio. O que é particípio? Ó? Despedido e convidado. Então, eu sou obrigada a colocar eles se haviam despedido, que é o que eu não usaria. Eles haviam se despedido, que eu acho que é o que sou melhor. Mas não estaria errada a primeira opção, tá? Que eu disse aqui. Então, vocês vão lembrar que esse pronome aqui, ó, não pode. Então, faz um xizinho aí na apostila de vocês e a setinha de que esse si pode vir para cá ou pode vir para cá. Esse a também não cabe aqui, mas pode vir para cá ou para cá. Onde eu usaria? Entre um e outro. Sem a necessidade de hífen, tá? Pode pôr o hífen? Posso usar com hífen? Pode, cabe também. É menos usual e pode se usar. Beleza? Neide, Diga. se não tivesse participe, poderia vir depois? Poderia. Se fosse uma locução, Ian, composta, por exemplo, de verbo auxiliar, e o verbo principal, que é esse último, tá? O verbo principal é sempre o último. Eu posso ter 3, 4 verbos numa locução, e eu tenho sempre o principal vai ser o último. Se ele tiver no infinitivo, despedir, convidar, se tiver no gerúndio, despedindo, convidando, esse se poderia vir em 3 posições. Antes dos 2 verbos, no meio dos 2 verbos ou depois dos 2 verbos. Mas aqui no particípio, de jeito nenhum. É a única possibilidade que a gramática não aceita. Beleza? Então, o mais esquisito de tudo é porque o correto é justamente o emprego da mesóclise e a gente tem a dificuldade de visualizá-lo. Porque o mesmo motivo do convidariam estar no futuro do pretérito, diria também estar no futuro do pretérito. Eu sou obrigada a cortar, né? Dir-lhe-ia, convidar, me iam, né? E encaixar a mesóclise. Então, essa daí eu acho que pegaria um pouquinho. É de colocação pronominal, mas é uma questão que dá
um pouquinho mais de dúvida, certo? Vou ficar atenta aqui que eu tenho só 3 minutos com vocês, eu vou comentar as duas que faltam e a gente parte para as discursivas na outra aula, combinado? Mesmo que a gente precise ir ajustando o tempo, isso aí é sem ficar preocupado com o que virá. Indique a frase em que a palavra sós é invariável. O sós é invariável quando ele significar somente. Então, eles partiram sós. Qual o valor do sós aqui? Eles partiram sozinhos. Ah, tem uma outra variação do sós que eu esqueci de falar. O só pode ser somente e pode ser sozinho. Quando no plural, tem uma expressão que aqui vai aparecer na resposta, como vocês estão vendo aí na letra E, quando vem preposicionado a sós. Aí não posso variar aqui não, tá? Eu prefiro ficar só. A só não existe, tem que ser a sós. Tá? Então, a resposta é a letra E, mas vamos observar como que aqui vai caber, né, ou vai ser permitido a gente flexionar substituindo, né? Então, eles partiram sozinhos. Letra B, chegada, sós, com o mesmo ar exuberante de sempre. Chegada, sozinhos, sozinhas, né? E assim por diante. Essa daqui é muito estranha. Essa letra B, para mim, ela não parece certa de jeito nenhum. Sós, aquelas moças desapareceram, sozinhas. Aqueles jovens rebeldes provocaram sós essa motivação. Provocaram sozinhos essa motivação. E a letra E, que é a única que eu tenho aí, a invariabilidade do a sós, devido à presença da preposição que vai fazer com que ele fique invariável. Depois de tão pesadas ofensas, prefiro ficar sós a conviver com a agressiva companhia. Essa eu acho que daria um quê de dúvida. Muito estranha a construção da C, tá? Não utilizaria ela em hipótese nenhuma. Mas, né, quando a gente vê aí, diga, pode aparecer. Eu não entendi porque que a é direito. Por causa da preposição. Mas Quando aí, você tiver o sós antecedido de preposição, ele não pode ficar no singular. Eu não posso dizer, prefiro ficar a só. Tá? Então, ele tem que ficar do jeito que está aqui, ele é invariável. É igual em anexo, vocês lembram? Quando a gente fala assim, anexa seguem nossas fotografias. Se eu substituir para a expressão em anexo, não tem preposição? Em anexo fica invariável. A ideia do a sós também, certo? Então, é por causa da presença desse a aqui que o sós é invariável. Aqui eu posso brincar com isso, ou seja, se eu pegar o ele aqui, ele partiu só. Certo? Só aquela moça desapareceu, tá vendo? Aquele jovem rebelde provocou só essa motivação, mas aqui eu não posso substituir por só. entendi, obrigada. Vou fazer rapidinho a 10 com vocês, vou pegar direto no enunciado, ela até tem uma charge aí, né, dos anões. Vamos contratar a Branca de Neve para trabalhar na mina. Agora está liberado terceirizar a atividade e fim. Bom, aí vai trabalhar em cima da questão em si, mantendo-se o sentido da fala do personagem e empregando a expressão atividade fim no plural. O enunciado assume a seguinte redação em conformidade com a norma padrão. Esse tipo de questão dá bastante dúvida. Por quê? Porque eu tenho que observar o que eu tenho lá no comando e qual deles, né, manteve, além da construção, batendo ali com a norma padrão, né, ele tem que estar no plural, eu tenho que ver o sentido. Então, tem mais de uma hipótese, né, para a gente construir, mas a que vai trazer a construção para a gente, de acordo com o que ele está pedindo, utilizando a expressão atividades fim, né? De novo aparece aquela coisa que eu falei com vocês que está lá no resumão. Atividade fim, ele é aí um substantivo composto. O que é isso? Eu tenho mais de uma palavrinha exercendo o papel de um só. E o fim aqui, ele tem valor de advérbio, né? Então, atividade que tem este fim. Então, note que eu não posso fazer o que tem aqui, ó, na letra E, ó, atividades fins. Deixa eu ver se tem alguma outra para a gente poder analisar. Aqui ele flexionou só o primeiro, ó, aqui tá certo. O que mais que ele fez aqui na B? Depois as duas. Oi, diga. Tipo, você pode relembrar qual que é a regra para colocar no plural quando vem duas palavras assim junto? Quando vem duas palavras, se você tiver a primeira substantivo e a segunda substantivo, as duas se flexionam.
Se você tiver a primeira substantivo e a segunda adjetivo, as duas se flexionam. Mas se você tiver, aí depende da ordem, porque você pode ter, lembra lá do recém-nascido? Se eu tiver verbo ou advérbio e um substantivo, eu vou flexionar só a última. Se eu tiver invertido, como eu tenho aqui, ó, eu tenho atividade, é um substantivo, mas fim exerce papel de advérbio. Então, eu não posso flexionar, certo? Por isso que a construção dessa palavra é atividades fim. Essa regrinha, Ian, ela tá bem detalhada lá no resumão e tem alguns exemplos lá para vocês visualizarem. Por exemplo, a expressão surdo muda, invariável, né? Tem algumas que a gente não vê, aliás, que é invariável não, as duas vão para o plural, melhor dizendo, deixa eu ver. Isso, as duas vão para o plural. E tem algumas que, por quê? Porque a palavra mudo, por exemplo, e surdo, eu tenho a expressão aí com valor de verbo, né? Ele é surdo, aliás, como adjetivo com adjetivo. Então, eu tenho uma série de outras palavras, de expressões, que vão mudar isso. Vocês têm, inclusive, a questão dessa composição nas cores. Por exemplo, vermelho claro, rosa escuro, azul marinho, né? Então, nós temos também o mesmo papel ou do adjetivo ou do substantivo composto, e aí essa variação. Por isso que eu pedi para vocês darem uma olhada lá no resumão, porque ele vai ampliar o que a apostila de vocês traz. E, é claro, vai trazer concordância verbal? Vai. Mas vai ajudar vocês, né, nessa matéria que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, inclusive em textos. Certo? Gente, vamos encerrar por aqui, que eu já passei 4 minutos, eu sei que mesmo tendo esperado por vocês um pouquinho, porque a partir daqui eu já começaria com vocês nas questões discursivas. Então, a gente começa as questões discursivas na quarta-feira. Se houver necessidade, a gente joga ou comenta qualquer uma que tiver necessidade na sexta, mas a minha programação de sexta-feira já é entrar na apostila 4 com verbos, tá? É a minha programação, mas vai depender muito das nossas necessidades conjuntas, as dúvidas de vocês e os esclarecimentos que forem necessários. Beleza? Beleza, Neide, valeu. Então, bom dia para vocês, bom descanso no final de semana, se cuidem, fiquem bem. Tchau, Neide. Bom dia. Valeu, Neide. Tchau, Bom dia. Tchau, né? Tchau.